Deixou o Massa fazer o primeiro, né? É importante, é importante. Precisamos de todos. Ele acabou de chegar agora, é um cara do bem. Era importante esse gol pra ele, pra gente ficar mais junto também. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Estamos aqui com um oferecimento da Flabet, a bet oficial da nação rubro-negra. Cara, é um prazer imenso ser aí embaixador da Flabet e trazer aí para vocês essa grande novidade, que são ações espetaculares com jogadores do Flamengo. Você, cara, faz seu cadastro, tem até R$ 600 de bônus. Lembrando de jogar com responsabilidade, moderação e também lembrando que é para maiores de 18 anos. Faça seu cadastro agora mesmo e garanta aí até 600 de bônus no primeiro depósito. Tem que fazer a ativação logo após o cadastro, a ativação do bônus. E lembrando do rollover, você tem que estar jogando diariamente ali para você não perder o seu bônus até você conseguir fazer aquele giro completo. Bem, vamos lá. Temos outros patrocinadores aí no comentário fixado. Agradecer todos aí, né? Você quer conhecer os patrocinadores, estão aí no comentário fixado. Bem, a gente vai falar de Gabigol, né? A gente vai falar desse absurdo, né? Do pênalti que marcaram para o Corinthians. Cara, é um absurdo maior do que o outro, né? O Corinthians, se depender disso, não vai rebaixar, porque é uma brincadeira, né? Um absurdo, uma vergonha o que estão fazendo com o Corinthians. É um absurdo até com o próprio Fluminense, né, que também está ali brigando com o Cuiabá, que o Corinthians tirou o jogador do Cuiabá. A gente vai falar sobre isso. Vamos trazer aqui a nossa reação da coletiva do Felipe Luiz. Cara, que treinador inteligente, espetacular, né? Eu falei, mandei uma mensagem para ele sobre o Gabigol, que eu estou vendo as pessoas perseguindo demais o Gabigol. Criticar uma coisa, né, pelos erros, agora perseguição é inacreditável. E a gente está vendo muita gente aí perseguindo o cara, né? Ele que está num momento aí que está numa crescente, o Felipe acredita no futebol dele. E agora eu até mandei pro Felipe, falei, olha, eu acho que criticar é normal, mas perseguir, como eu tô vendo. E eu falei que eu concordei com tudo que ele falou do Gabigol na coletiva. Vocês vão ver a coletiva aqui, né? A nossa reação da coletiva na íntegra, eu e o Alê. E o Felipe até curtiu meu comentário que eu mandei para ele, cara. Ou seja, é mais uma prova de que o Felipe acredita aí nessa recuperação do Gabigol. E ele fala sobre isso aí na coletiva. Também trazemos aqui a zona mista com o Ayrton Lucas, né? O Rafa Lamelo estava lá com choque, ele mandou pra gente a zona mista com o Ayrton Lucas, que você vai conferir agora também, logo após essas duas primeiras notícias que a gente vai trazer agora. Primeiro, eu tô aqui com uma situação sobre Gabigol, né? Além de tudo isso que está acontecendo, essa possível recuperação do Gabigol, a gente tem aqui um áudio muito interessante, né? Que foi uma entrevista, a gente não pode exibir algumas coisas relacionadas à política agora em época de eleição. Então, foi um dirigente do Flamengo, inclusive eu acho que nós devemos, né, pela questão do estádio, tá apoiando candidatos rubro-negros que vão brigar pelo estádio. Eu vou votar em um, eu acho que a gente tem que votar em candidatos rubro-negros, mas eu não vou citar nome de nenhum, número de nenhum, passa da meia-noite, a gente tem que estar aqui focado em trazer notícia do Flamengo. E a gente teve aqui um dirigente do Flamengo falando sobre a situação do Gabigol com o clube e que há ainda chance, sim, dele renovar com o Flamengo e que ele entende que o Gabigol quer ficar e o Flamengo ainda quer também a permanência do Gabigol. Olha que loucura. Tem dois pontos que você tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar. Porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter um atleta em determinada situação que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal tá brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que tá vendo, entendeu? Agora, claro que com o Felipe Luiz agora, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contratos. Tem dois pontos que você tem que analisar. Então, eles enxergam que pode ter uma renovação de contrato, um novo norte aí com o Felipe Luiz, percebem que está melhorando e já há uma possibilidade de renovação. Diretoria já
trabalha com possibilidade de renovação de Gabigol, hein? Olha isso, declaração de dirigente. E o Felipe quer, o Felipe gosta. Se depender do Felipe, ele fica, né? O Felipe deixou claro, vocês vão ver a coletiva aqui, nosso react da coletiva da Flá TV. Convido a se inscrever lá na Flá TV. O Felipe deixa claro que o jogador vive uma fase e que precisa ganhar confiança novamente, e ele acredita no Gabigol. O Felipe Luiz, que acredita muito no Gabigol, é amigo do Gabigol. A gente também tem uma outra situação para a gente falar aqui, cara, eu acho importante a gente estar trazendo, que é a questão do pênalti que foi marcado para o Corinthians contra o Inter. Estão fazendo de tudo para ajudar o Corinthians, é impressionante. O pênalti é igual, de costas, batendo no braço, igual ao que não marcaram para o Flamengo na Copa do Brasil. Só que hoje, no Itaquera, para o Corinthians foi marcado o mesmo pênalti. Qual é o critério, CBF? O que vocês falam disso? Como é que vocês podem ainda defender esse tipo de situação? Vocês não querem que o Corinthians desça mesmo, né? Trocaram o horário do jogo Flamengo-Corinthians, do jogo de volta, mas aí, em contrapartida, todo jogo o Corinthians beneficiado. Que loucura é essa? O mesmo pênalti vocês marcaram agora. E foi pênalti, só que para o Flamengo não é. É um absurdo, é uma vergonha o que acontece no futebol brasileiro. É uma vergonha um pênalti igual que não foi marcado para o Flamengo ser marcado para o Corinthians no Itaquera, né, num jogo aí contra o Inter, que também, né, cara, e venceria o jogo, e aí os caras acabam atrapalhando o Inter, ferrando a briga lá embaixo, porque o Corinthians tirou o jogador do Cuiabá e não pagou, o Cuiabá enfraqueceu graças a uma ação do Corinthians que foi lá, não pagou, né? E quem sofre são os clubes que estão ali, Fluminense, Cuiabá, que estão brigando contra o rebaixamento, contra um clube que não paga ninguém, né? Pagou agora aos trancos e barrancos o Hugo Souza aí para utilizar ele os 500 mil, mas não pagou ainda o valor total lá dos milhões de euros lá, que dão 4 milhões e meio de reais. 800 mil euros, né? E aí, cara, vai empurrando com a barriga desse jeito e vai ganhando a disputa aí para sair do rebaixamento, prejudicando os outros, né? É inacreditável. Era para o Corinthians perder, volto a dizer, era para perder se fosse manter o critério do pênalti que não foi marcado a favor do Flamengo. Se esse foi marcado hoje, por que não marcaram a favor do Flamengo? Vergonhoso. Agora vamos acompanhar aí a zona mista com Ayrton Lucas falando do seu gol, né, de marcar gol no Nordeste, também falando da situação de só lateral esquerdo fazendo gol depois que o Felipe Luiz assumiu. Confira agora então a zona mista, né? Convido você a compartilhar, a se inscrever, acionar a notificação no sininho, agradecer o Rafa Melo, né? Então a gente acompanha aqui agora a zona mista e o nosso react da coletiva do Felipe Luiz, que esse aí é muito bom, esse é muito inteligente, vale a pena acompanhar a coletiva do Felipe Luiz. Sem dúvida, né? Acho que fico honrado, né, em estar representando o nordestino, né? Com certeza, cabe muito mais, né? Então, como eu falei, fico feliz de estar representando eles e espero que possa aparecer mais. Aí, eu queria que você falasse desse momento do Flamengo, né? Esses 2 jogos com o Felipe Luiz, 2 vitórias. Queria que você falasse como tem sido esse trabalho com ele. Também para os laterais, a gente vê que os laterais também têm chegado bastante, feito gols. Queria que você falasse como que está o time e também a participação dos laterais. A gente fica feliz, né? De estar conseguindo voltar ao rumo da vitória, né? Que é muito importante para a gente, principalmente para o grupo. Então a gente vem tentando entender o jogo do Felipe, o que ele quer. Então a gente vem trabalhando muito, não só na parte do campo, né, que tem muito pouco tempo, mas na parte do vídeo. Então a gente fica feliz, né, estar conseguindo mais uma vitória. Agora é descansar, ver o que a gente tem para corrigir para voltar depois da data FIFA mais forte. Ayrton, o primeiro gol foi marcado por um lateral esquerdo, né, o Alexandre, e o segundo gol também por um lateral esquerdo. Aí muita gente brincou, né? Muita gente brincou nas redes que só vale gol de lateral esquerdo, e você olha pro banco, tem um ex-lateral esquerdo, né? Dono ali da posição. Como é que é trabalhar com o Felipe Luiz? Ele até bem pouco tempo atrás estava ali atuando com vocês e agora está comandando vocês. Cara, o Felipe é um ídolo para mim, né? Eu tive a honra de poder participar de treinos, de jogos com ele. É um cara que é exemplo
não só fora de campo, mas dentro de campo também. E hoje a gente está tendo a honra de ser comandado por ele, então a gente tenta procurar ouvir ele, que é um cara que é muito inteligente, é sempre o melhor para cada jogador. E quem jogar, eu ou o Alexandre, a gente vai procurar ajudar a equipe. O importante é dar conta do recado e a gente está conseguindo o rumo da vitória. Boa noite, Felipe. Mais aqui da Flá TV. Felipe, mais uma vez o Flamengo vem sem sofrer gols, né? Queria que você comentasse. Fala mais perto. Isso. Queria que você comentasse a importância de vencer de forma segura, com a marcação também, né, bem compactada, intensa e sem sofrer gols. Uma grande vitória. Firmeza, hein? Fala mais perto. Difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos. Mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. O time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, sua segunda seguida. E você teve um contratempo, a ausência do Alexandre, que foi um dos destaques da partida de quarta-feira. Você colocou o Ayrton Lucas, mas manteve a estrutura do restante da equipe. No entanto, foram jogos com características diferentes e circunstâncias diferentes também para o Flamengo, né? Queria que você falasse um pouco dessa comparação, dessas duas vitórias que vieram, né, respaldar o seu trabalho nesse início na equipe profissional, mas que são vitórias distintas em circunstâncias distintas, em competições distintas. Qual é a diferença que você se refere? Desculpa. Times que jogam tem várias diferenças, né? Que, primeiro, o Flamengo tinha que jogar em casa... Eu só não entendi o contexto da pergunta, tá? Beleza. Porque na quarta-feira, o Flamengo jogava uma competição de mata-mata em casa e precisava fazer o resultado. Tinha a obrigação de fazer o resultado para poder levar vantagem para a partida de volta. Aqui, o Flamengo jogava fora de casa contra uma equipe, que você mesmo disse na sua primeira resposta, uma equipe que costuma ser dominante, atuando em seus domínios, mas você manteve a estrutura da equipe. Boa, desculpa. Inteligentíssimo, ele quer pensar no que ele vai falar, muito legal. E nas estruturas, né? O Corinthians jogou no losango o primeiro tempo, 4-4-2 losango, e o Bahia também joga num 4-4-2 losango, porém com uma saída 3 com o lateral esquerdo baixo e o Arias, o lateral direito, mais como ala, né? Então, isso torna muito difícil pressioná-los, porque é um sistema que simplesmente é o antídoto do 4-4-2. Então, então é complicado pressionar o Bahia nesse ponto. Mas, como eu falo, como todos eles estão seguindo a mesma indicação, a mesma ideia e estão fazendo do jeito que eu estou pedindo, então está vendo a sincronia. Muita disciplina taticamente, né? Primeiro, claro que temos que treinar, temos que ajustar, são detalhes finos e chamo de detalhes micro, né? Pequenos detalhes que o futebol está feito, que temos que ajustar para ser um time mais incômodo para o adversário, que ainda podemos ajustar. Não sempre se vai pressionar perfeitamente, não sempre vamos conseguir rolar a bola e vamos correr riscos que eu assumo. É uma escolha minha. E sobre o Alexandre e o Ayrton, como eu falei na outra coletiva, são dois laterais de seleção brasileira onde eu fecho o olho e coloco um. Eu tenho muita sorte de ter esses dois laterais e o Vinha que voltará ano que vem. Então, assim, estamos bem servidos nas laterais. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço seus pontos fortes, conheço as suas fraquezas, sei o que ele pode me dar de melhor. Percebe, ele vem eufórico do vestiário, Gabriel. Tentar ajudá-lo. Ele comemorou com os caras lá dentro. É magnífico. Isso aí. Fiquei muito feliz pelo jogo dele. E a concorrência interna aumenta. Nos treinos a competição durante os treinos vai aumentar e isso vai fazer com que os dois, Alexandre e Ayrton, cresçam cada vez mais. E é isso que eu quero estimular neles, que não tem ninguém com lugar de titular no contrato.
Boa noite, Felipe. Tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. É muito bom te ver como treinador do Flamengo. Obrigado. Você vai ter agora um período pela frente de data FIFA. Claro que perde muitos jogadores. Por um lado é bom, por outro é ruim. Mas você vai poder trabalhar com o elenco por um tempo maior sem jogos. Como você vai explorar para dar ainda mais a sua cara para essa equipe? E já também nisso, dando a sua cara, como você está olhando para esse campeonato brasileiro? Você vê um Flamengo que ainda pode chegar no título, dá para buscar essa conquista? Para você é mais difícil o Flamengo fazer uma campanha quase que perfeita até o fim ou os adversários vacilarem? Porque além do Flamengo fazer o seu dever, tem que contar com alguns tropeços dos adversários. Obrigado. Boa noite. Eu somente penso no Fluminense a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente. Mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. Acredito nesse elenco, eu estava ali no meio deles ano passado. Eu sei o que se fala dentro do vestiário, eu sei a força. Olha aí, olha o que você acabou de falar ali. E então, como eu falo, a partir de hoje, foco total no Fluminense. Nenhum jogo a mais do que o Fluminense. E sobre a data FIFA, é importante, muito importante os jogadores agora descansarem a cabeça. Se eu não me engano, eles estão há 26 ou 28 dias sem folga e se dedicando muito e viajando e dormindo no CT muitas noites e treinando à noite. Desculpa. E esses jogadores precisam limpar a cabeça, que é tão importante como um treino. E depois nós vamos ter tempo para poder aí ter praticamente 10 dias de treino para poder colocar esses ajustes, esses detalhes finos, porque também não falo da boca para fora que esse time aqui já está bem treinado. Esse time aqui eu não peguei um caos, não. Esse aqui está bem trabalhado e são ajustes que eu quero dar sobre o meu modelo de jogo, deixar bem claro o que eu quero. Treinar, porque só em vídeo, o vídeo é um treino, mas só em vídeo não é suficiente, e com esses ajustes no treino eu espero ver a evolução da equipe. Felipe Luiz, boa noite. A gente sabe que a arbitragem vem sendo uma queixa geral no Brasil, e hoje não seria exceção. Essa arbitragem do Rafael Klein gerou muitos protestos com relação a algumas jogadas dentro do campo. O Bahia reclamou tudo. Você tem alguma queixa dessa arbitragem de hoje, não? Desde que eu era jogador, eu sempre tenho um respeito absoluto pelos árbitros. Acredito que seja um trabalho muito difícil ser juiz, e mais aqui no Brasil. E alguns jogos eu vou estar aqui triste pelo erro de arbitragem, e outros jogos eu vou estar aqui beneficiado por alguns erros. Então eu prefiro sempre não falar, deixar eles fazer o trabalho deles, que já é bem complicado. São muito cobrados e meu respeito máximo e absoluto por todos eles. Felipe, boa noite. Jean Oliveira. 2 jogos, 2 vitórias e uma mudança visível na postura do time jogar. Você acha que mesmo com pouco tempo, né, de treinamento, o elenco absorveu o seu estilo de jogo ou falta muita coisa ainda? Não, assim, tentei passar bastante conteúdo nos vídeos, né? E como eu falei, esse time está bem treinado. É um time que já tem um certo lastro aí em algumas facetas que eu também penso igual. Então, os ajustes que eu fiz durante o vídeo, eles assimilaram bem. Assimilaram muito bem. E o que eu mais gosto desse grupo é que é um grupo inquieto. Um grupo que pergunta, que não entra no campo com dúvidas. Então, cada vez que alguma coisa não fica clara, eles são os primeiros a perguntar. E se alguma coisa não está saindo bem no campo, eles olham para o treinador e perguntam o que fazer. Então, isso, para mim, é fundamental. Porque eles estão seguindo a minha ideia. Eles não estão fazendo a ideia que eles têm, cada um por separado. Então, eu falo, com a qualidade que tem esse elenco, acabamos de falar de Alexandre, Ayrton, Lucas, com a qualidade que tem esse elenco aqui, com certeza eu tenho ainda coisas a tentar fazer com que eles evoluam, mas a tendência é que tomara que vá para cima. Boa noite, Felipe. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Bem-vindo ao cargo do Flamengo também, que seja uma trajetória de sucesso. Muito boa a coletiva, hein? Você Muito falou boa. algumas vezes desde que você chegou. Ele vem sendo boa, né? Boa. Sobre a vontade que você Sempre, sempre. É inteligentíssimo. Ó, o QR Code da Flabet está na tela aí. Você ajuda o Flamengo, é a bet oficial da nação, hein?
mas é um jogo de quarta-feira distinto, um time que vocês conseguiram abafar mais por estar em casa, pela necessidade também do mata-mata que ele traz de definir logo uma partida. Hoje já é um jogo diferente, o Bahia constrói mais, claro, hoje não tanto, mas em algum momento do jogo tentou construir também. O quanto os desafios que os adversários vão impor para o seu time podem trazer esse conforto, apesar de você saber que vai correr risco pelo seu estilo de jogo, mas ter essa diferenciação de estilos de jogo pode fazer com que o seu time se sinta mais confortável em correr risco. Então, cada adversário é um jogo diferente. Nós estudamos muito o Bahia, como estudamos muito o Corinthians, e com certeza o Rogério estudou muito o nosso time e treinou muito em função do que acontece no jogo. Então, alguns planos são feitos para isso, e como eu falo, né, o DNA Flamengo que eles falam, a torcida exige, é um jogo muito perigoso. É um jogo muito vertical, um jogo de pressão, que se vai correr riscos, porque para não correr riscos, obviamente, 5-4-1 bloco baixo, né? Ou 5-5-0 bloco baixo. Mas como a gente quer ser protagonista no jogo, e tem elenco para isso, então os riscos eles vão existir. Em algum momento, e eu deixo bem claro para os jogadores isso, que eles têm que saber que eles vão romper a pressão, em algum momento eles vão ser driblados, em algum momento eles vão sair dessa nossa pressão alta. E aí tem que saber também ser resiliente, sofrer bloco baixo, como também o time passou por esse momento durante o jogo, e saber aproveitar a outra força que esse time tem, que é o contra-ataque, com jogadores tão perigosos como Bruno Henrique, Michael, Plata, Gerson, Alcaraz, que tem uma força tremenda. Então, assim, o time, eu acredito que para ser campeão tem que ser um time que está preparado para tudo. Para jogar curto, se tiver que jogar longa, se tiver que pressionar, se tiver impressionante. Que baixo, tem que ser o melhor em todas as facetas. Então, a partir disso, ele é demais, cara. Ele é diferenciado. Pode ser feito. Pensando no encaixe do time, comportamento em campo, ele vai encaixar esse time você falou agora nessa data, porque já vai melhorar, hein? Recuperar o Gabriel, para fazer voltar ele a ter uma boa fase. Hoje, esse ano, foi o segundo jogo consecutivo que ele entrou como titular, e o jogo de número 300 com a camisa do Flamengo. Queria saber, assim, as conversas que você teve, como está esse trabalho nessa primeira semana aí de tentar recuperar a boa fase dele. Como eu falei na outra entrevista, eu conheço o Gabriel muito bem. Também sei dos pontos positivos que ele tem e também sei das fraquezas que ele possui. E o meu trabalho com ele é dar toda a informação do mundo, todo o carinho durante os treinos para ele e para todos. Então, toda a informação na função que ele tem como atacante, ele tem que desempenhar um papel. E ele fez isso, tudo que eu pedi hoje no jogo ele fez. Ele atacou o espaço quando eu falei que ele tinha que atacar, ele entrou na área quando ele tinha que entrar, ele entrou no lugar certo, ele tentou não perder bola de costas. Tudo o que eu pedi ele fez. Ele vai recuperar o Gabigol, cara. Melhores e piores. Tem fases melhores e piores. Já dá sinais, né? Muita confiança, onde até vai exagerar, e vão ter momentos de baixíssima confiança, como eu mesmo passei com a camisa do Flamengo. O Gabriel, a hora que eu conheço ele, que a bola começar a entrar aqui, o Gabriel já dá sinais de recuperação. Para treinar ele. E aí eu acho que ele vai voltar a recuperar a confiança que ele perdeu, que não é rápido. É muito, eu sempre falava para os jogadores da base. No futebol, a confiança é muito difícil de você conseguir estar com confiança, mas é muito rápido para perdê-la. Então, ele está nesse processo agora de recuperar a confiança, de ter aquela força para fazer gol. E a hora que ele entrar, eu confio muito nele, o time precisa dele. Eu confio também, eu quero dar força pro Gabigol, não é Gabizete, não. Com certeza ele vai ajudar muito daqui até o final. É um atleta do Flamengo, ativo do clube, funcionário do Flamengo, a gente quer ele bem. O Carlinhos e o Bruno e todos, o Plata que pode jogar aí, todos eles possam crescer junto com a equipe. Okay? Professor, última pergunta da coletiva. Felipe Luiz, boa noite. Eu gostaria que você falasse o que é que você identificou nesse Flamengo dos últimos jogos e hoje para que o time voltasse e jogasse de uma maneira diferente, mais forte, indo mais ao ataque, como, por exemplo, hoje a bola passava pelos pés de La Cruz, Arrascaeta e Gerson e chegava facilmente ao ataque. A imprensa baiana percebe a diferença do Flamengo de Tite para agora. Para sair vencedor de uma forma mais tranquila. Bom, eu não tive essa sensação que foi muito tranquila, né? Sempre do banco a gente sofre muito, mas eu tento juntá-los, né? Juntar esses jogadores, que eles possam ter relações curtas entre eles, que eles se procurem o máximo possível e que eles andem junto com a bola, que eles compactem o time tanto para trás como para frente. E aí o talento, a qualidade, ela vai
florescer, ela vai vir cada vez mais, porque eles se entendem, existe química entre esses jogadores, eles se conhecem durante muitos anos já, inclusive os que estão chegando agora, já estão se relacionando com a bola, com esses jogadores que já estão aqui mais tempo. Então, é o que eu tento fazer, é o que eu tentei fazer hoje, em cima do como o Bahia defende, que é muito difícil entrar nessa linha de 5 do meio do Bahia. Tentamos entrar, se eles fechassem muito por dentro e por fora, e o time acabou fazendo um gol por ali. E, assim, o plano de jogo saiu bem, fiquei feliz com isso, mas confesso que, claro, corremos risco, poderíamos ter sofrido um empate, o futebol é assim, mas o que eu sinto é a energia do time, isso que me deixa feliz. Todo mundo pensando da mesma forma e todo mundo se dedicando da mesma forma, e o único jeito para mim de que esse time possa crescer é que todo mundo pense igual, tá bom? Boa noite a todos, obrigado, professor Felipe Luiz. Parabéns ao Felipe Luiz aí, parabéns aí, ó. Sensacional. Sempre, né? Muito esclarecido, muito objetivo, dando aula